Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar da sensacional coleção que acabou de chegar nas bancas. Coleção histórica Marvel Wolverine. Isso mesmo, aquela coleção da Panini que é meio suspeita. Suspeita porque o conteúdo é meio bizarro às vezes. Mas aparece aqui numa versão muito interessante, tá? Custando R$ 25,90, volume 1, publicado agora, da coleção histórica Marvel Wolverine. Traz, obviamente, a caixinha que todos gostam, né? A caixinha bem legal, aqui, com essa sensacional arte aqui na capa. E que promete 4 edições fantásticas. Aqui já a capa das 4 edições, tá? Muito bom, muito bom. Wolverine, o melhor no que faz. Bom, coleção histórica Marvel é foda e é bizarra ao mesmo tempo pelo seguinte: ela é foda por trazer materiais muito bons, materiais clássicos dos anos 60, 70, 80 e 90, coisas que a gente realmente muitas vezes não espera sendo republicadas assim. O grande problema é que geralmente a Panini não coloca tudo em ordem cronológica. Ela inventa um tema qualquer para a revista e taca o tema ali. As revistas dos Vingadores, do Homem-Aranha costumam ser meio zoadas, a verdade é essa. Às vezes o tema é, vou dar aqui como exemplo, Duende Verde. Aí eles catam um monte de história do Duende Verde e taca ali. E não pegam um grande arco do Homem-Aranha e enfia ali, que seria, acho, muito mais atrativo. Coleção histórica Marvel Homem-Aranha, um determinado ponto do Duende Verde seguir 20 edições em ordem cronológica, acho que seria muito mais legal. Eles começaram a aprender esse material em lendas do universo DC. A fase da Mulher Maravilha está vindo em ordem cronológica, o que é fantástico. A coleção do Jorge Pérez. Aparentemente vem aí depois uma fase dos Titãs e do Esquadrão Suicida Clássica também em ordem. E é o que a gente realmente quer. Ler as revistas clássicas em ordem. Não quero ler histórias saltadas, salteadas, perdidas ao léu ali. Então isso parece muito bom. Parece que daqui pra frente vai ficar interessante. Mas finalmente, coleção histórica Marvel Wolverine sim traz um material em ordem cronológica, trazendo as primeiras edições do Wolverine na sua revista mensal. Um material imperdível, mas que você tem que pensar antes de comprar. Embora seja imperdível, eu acho que você tem que pensar realmente se é esse material que você quer ler, tá? Aqui nesse material do fim dos anos 80, mais precisamente 1988, nessa revista a gente vai ter os 10 primeiros números de Marvel Presents, é isso? Marvel Comics Presents. Essas 10 primeiras edições trazem um arco inteiro fechado do Wolverine, mas num formato um pouco peculiar. Essa revista Marvel Comics Presents, que durou 158 números nos Estados Unidos, trazia semanalmente histórias curtas de vários personagens. Então era uma revista normal, mas pela periodicidade semanal dela, ela trazia em torno de 7 a 8 páginas por herói. E o personagem principal dessa fase inicial da Marvel Comics Presents, talvez para testar algumas novidades e tal, era uma boa alternativa talvez. Ele tinha sempre como capa o Wolverine, provavelmente como grande história de destaque o Wolverine, para testar a venda individual do personagem. Então as 10 primeiras edições formam um arco interessantíssimo do Wolverine, que eu vou entrar em detalhes, e que compõe aqui mais ou menos a metade inicial da revista, em torno de 80 e poucas páginas, já que cada uma dessas partes, das 10 partes, tem em torno de 7 a 8 páginas. Então, toda essa primeira parte de 80 páginas, na verdade, compõe as 10 edições de Marvel Comics Presents, de 1 a 10 que estão aqui. Então, isso é um primeiro grande arco. Depois disso, a gente tem Wolverine 1, 2 e 3, um material já da revista mensal do Wolverine, que foi lançada logo em seguida, ao fim dessas 10 edições de Marvel Comics Presents. Aí sim o Wolverine ganhou o seu título próprio e deu continuidade a esse material. Por isso que esse material está aqui dessa forma, tá? Marvel Comics Presents de 1 a 10 foi publicado aqui no Brasil uma única vez. Isso mesmo, assustadora uma única vez. Esse material saiu em Wolverine número 1, da Editora Abril, de 1992, que tem uma capa cartão bem legal, que tem ali um baixo relevo, um negócio diferenciado. E que não é tão fácil de achar assim, né? Não é todo dia que você se depara com uma Wolverine número 1. Mas se você tiver a oportunidade de comprá-la, é uma forma de você não comprar essa, que eu acho que vai ser muito difícil, né? Wolverine 1 a 3 foi publicado na revista Wolverine, da Editora Abril, de 1992, na edição número 2 e 3. Então a gente tem aqui exatamente o início da revista da Editora Abril,
de 1992, que muitos têm, mas a grande maioria não tem. A verdade é essa, tá? Não é um material que você acha todo dia no sebo e tudo mais, não é. Então, é um material relativamente difícil. Só foi republicado uma única vez pela própria editora Abril, na revista As Melhores Histórias do Wolverine, publicado no fim dos direitos autorais da editora Abril, lá em 2001. Ela fez uma edição em formato americano, se eu não me engano, com papel jornal mesmo, bem tosco, como ela fazia, e tinha lá uma edição de 300 e poucas páginas, que trazia todas as primeiras 20 e poucas edições do Wolverine em ordem. Que é basicamente esse material que a Panini está republicando agora, finalmente na coleção histórica Marvel. E sem ser nesse material tosco e numa edição única, e sim em 4 edições bonitinhas que ficam numa caixinha. Então isso já é muito bom, um material muito raro e com uma oportunidade única para você pegar. E o que tem nesse material? Já falou pra cacete, mas eu não sei o que tem aqui dentro, Rodrigo. Sim, agora eu vou te dizer o que tem. Aqui para começar nós temos Chris Claremont, porra, um dos nomes de maior peso na história dos X-Men. Ele foi responsável por introduzir ali Wolverine de forma aceitável, de criar novas equipes para os X-Men, novas variações da equipe e criar as grandes sagas dos X-Men do fim dos anos 70, passando pelos anos 80. Grande parte das coisas fodas e clássicas dos X-Men que influenciaram toda uma geração futura de personagens e de histórias foi escrita pelo Claremont. Para você ter ideia, os encadernados dos X-Men clássicos, a Saga da Fênix Negra, o Magneto Triunfa, se eu não me engano, e o outro qual é? Aquele Dias de um Futuro Esquecido, todos esses materiais são do Chris Claremont. Então é um cara de peso, um nome muito importante nos roteiros e um cara que sabe trabalhar com X-Men, com os mutantes, e isso inegavelmente. Pra arte a gente tem um carinha chamado John Buscema, que é foda. Ele é um cara com uma arte muito interessante, mais um dos monstros da Marvel de longa data, que faz um trabalho muito competente, muito interessante e com um grande destaque aqui, na minha opinião. Embora a arte da revista seja uma arte corrida, digamos assim, não é uma arte ultra detalhada, mas é uma arte muito interessante e que está totalmente dentro do contexto da história, que eu já vou entrar nesse quesito. Mas a primeira página de cada história, de praticamente todas as edições, só tem uma que não começa desse jeito, mas a primeira parte de 9 das Marvel Comics Presents e a primeira página das 3 do Wolverine começam com uma arte única, um mini pôster, digamos assim, uma arte única na página, sempre com um Wolverine muito bem desenhado, muito detalhado, extremamente foda. Aquela arte clássica do Wolverine que você olha e fala, porra, que desenho foda, esse é o Wolverine, tá? E isso é fantástico. Nesse material você vai ver o Wolverine de verdade. Pra galera que tá entrando agora no mundo dos quadrinhos, que acompanha há pouco tempo, que só leu materiais recentes ou nunca leu nada, e que ouve a galera das antigas, os chatos que nem eu, e mais um monte de galera aí que gosta muito do material antigo e com razão, e fala, esse Wolverine de hoje é horroroso, esse Wolverine de hoje tá com nada, porra, ele tá horrível, essas coisas todas que a gente fala, entre outros pejorativos e adjetivos que a gente pode botar aí e listar ao infinito, tá? Muito por influência, obviamente, dos filmes. E que finalmente a gente teve aqui isso sendo consertado com o velho Logan, né? Com o filme do Logan, que deu uma mudada ali, botou um pouco do Wolverine que a gente conhecia de antigamente, de volta, dando as caras aqui. Esse Wolverine que a gente fala que era foda, é o Wolverine dessa revista aqui, tá? É um Wolverine realmente diferenciado, é um Wolverine que tem os seus instintos animais sob controle, mas de uma forma muito interessante, que é apresentado como um personagem diferente do que a gente está acostumado a ver, não só no presente, mas em toda a sua carreira. Esse período é um período muito diferenciado do Wolverine, e aqui ele tá violento mesmo, aqui ele tá combatendo criminosos da maneira que ele faz, da maneira que ele sabe fazer melhor, o melhor no que faz, Wolverine passando cerol e matando gente, isso mesmo, sem precisar matar, ele vai matar, e ele faz isso nessa revista com maestria como poucos. Embora não seja uma revista graficamente ultra violenta, mas existe uma violência ali subentendida, e a gente sabe que ele está realmente passando cerol nos personagens, nos inimigos, como ele fez lá no filme, como a gente viu em algumas outras edições, mas aqui a gente tem um foco bem interessante nisso. Porra, então o Wolverine tá foda, a revista é clássica, o roteirista é foda, o desenhista... Porra, Rodrigo, então por que eu tenho que pensar em comprar? Eu vou pegar meu dinheiro e vou comprar esse negócio agora. Aí é que tá um ponto, cara.
por mais interessante e foda realmente que seja esse material, tem um pequeno detalhe. Essas histórias não são histórias totalmente convencionais de super-herói. Aí é que entra um ponto bem diferenciado dessa fase do Wolverine. Essa fase do Wolverine não é a fase do Logan Wolverine. Na verdade, os X-Men tinham morrido nesse período da história, nesse período temporal da Marvel. Eles estavam sendo dados como mortos e eles se esconderam da humanidade. Eles continuavam agindo ali, os X-Men agiam como X-Factor, tá? Pra parecer que eles não existiam e tal. Tinha todo um negócio diferenciado. E o Wolverine, cara, foi para uma ilhazinha, um principado próximo de Singapura ali, chamado Madripoor. É um nome muito conhecido e você já deve ter ouvido a gente falar aqui em Kaoryo e Madripoor. Essa ilha se tornou o lar do Wolverine durante algum tempo, que foi justamente esse período histórico. E Kaoryo foi o codinome, foi o nome que ele adotou para não ser reconhecido como Wolverine. Porra, não, um cara com aquele cabelo, com fator de cura e com garras, obviamente deve existir outro chamado Kaoryo. Mas ele conseguiu enganar algumas pessoas durante esse período. Então Wolverine agia com um tapa-olho, nem em todas as edições não, mas em algumas, e se apresentava como Kaoryo. Nesse período histórico, nessas histórias que vai ter aqui nessa coleção histórica Marvel, a gente vai acompanhar o Kaoryo em aventuras com um teor muito noir, muito policial, tá? São histórias bem interessantes que tem alguns pontos sim de super-herói, mas não tanto. Elas têm um clima muito mais como o quadrinho, o filme. Noir, pra quem não sabe, tá? Noir é um estilo basicamente de filme, embora possa se expandir para outras mídias também, mas é mais conhecido por um estilo de filme dos anos 30, 40 mais ou menos, preto e branco, daqueles policiais, daqueles detetives que estão sempre tentando investigar um caso, que chega uma mocinha em perigo e tudo mais. Essa é uma forma clara, mais fácil de você perceber o que é. Então esse clima noir, ele é muito presente nessas histórias, tá? A gente tem aqui justamente essa narração ininterrupta do Wolverine, narrando toda a história, todos os acontecimentos, o que ele tá pensando. Agora eu vou seguir fulano de tal por causa disso, porque não sei o que. Então tem toda uma narração como um detetive, muito como o que acontece mesmo no filme Sin City e nos quadrinhos do Sin City, tá? Então essa pegada que a gente viu desculpa, essa pegada que a gente viu no filme, essa narração toda, essa busca por um mal, por um criminoso que a gente não sabe direito o que é, aquelas coisas de buscar informação num bar, sempre tem um bar envolvido, esse tipo de coisa de você pegar um criminoso ali e dar uma chacoalhada nele para pegar uma informação, para ir catando outros. Isso é o que você vai ler nessa história. Você não vai ler simplesmente uma história do Wolverine caindo na porrada com todo mundo. Não é simplesmente ninjas pulando na frente dele e ele passando cerol em todo mundo. Não. Você vai ler uma história nesse estilo. O Wolverine Kaoryo nessa edição, ele é como um detetive dos filmes noir, dos quadrinhos noir, do Sin City, tá? Então ele tem essa pegada diferenciada. Isso é ruim? Não, isso é muito bom e muito bem executado pelo Claremont e pelo Buscema. É um material muito legal e muito diferenciado. Você vai ver o Wolverine agindo de uma maneira muito diferente e muito interessante. Mas não é o convencional. Não é o que talvez você esteja imaginando. Você pode estar imaginando que vai ver o Logan, do filme do Logan. E não é isso. Você não vai ver um Wolverine simplesmente selvagem e como no Arma X, como no quadrinho Velho Logan, ou como no quadrinho Eu Wolverine, que também é um quadrinho fantástico e bem violento e bem interessante, mas não é essa pegada, cara. É uma pegada diferente, numa cadência diferente, que óbvio, tem cenas de ação, tem cenas bem interessantes, mas ele tem um clima diferente, ele tem uma narrativa diferente, ele é um quadrinho diferenciado, tá? Então, tenha isso na cabeça quando comprar. Eu acho que é um material imperdível para os fãs do Wolverine, para quem quer pegar uma época áurea dele, que é um título próprio e que fugiu do lugar comum dos quadrinhos de super-herói, tá? Você botou esse personagem para agir de uma forma diferente, para mostrar os poderes dele de detetive, através do olfato às vezes, e para mostrar ali realmente uma fase muito diferenciada e que não tem como repetir, porque os X-Men estavam fingindo de mortos e tudo mais, então acho que vale muito por isso. Mas tenha em mente que é diferente. Nas primeiras 10 edições de Marvel Comics Presents, a gente vai acompanhar o Wolverine ali arrumando problemas com
a máfia local, com a criminalidade local. Essa ilha é quase um Rio de Janeiro, assim, ou alguns locais desses de terceiro mundo, digamos assim, que tem uma área de extrema riqueza e uma outra área, assim, favelas, algo assim absurdamente pobre. E obviamente que existe todo um controle, uma máfia, um controle de bandidos ali por trás daquilo. Existe um grande rei do crime ali na área, tá? E ele vai se envolver numa disputa territorial entre o atual líder criminoso da região e uma mulher que está querendo tomar a liderança disso. Ele vai se envolver no meio disso tudo. Tem uma HQ bem interessante, essas 10 historinhas correm de maneira muito legal. Tem a participação de um vilão bizarro lá que não tem as mãos. Ele tem 2 lâminas no lugar de mão. Ele arrancou as mãos para botar lâminas no lugar. Diferente do Wolverine, não. Ele tem a lâmina. Inclusive o próprio Claremont brinca com isso e fala: tá bom, eu fico imaginando. O Wolverine pensa: fico imaginando como é que ele come e se veste desse jeito. Que é surreal. Mas proporciona cenas interessantes. Tem algumas coisas muito legais nessa história. Um desenvolvimento muito bom do Wolverine, dessa personagem ali. É uma história que flui de maneira bem interessante e apresenta pra gente esse novo local, essa nova realidade do Wolverine, que é muito autoexplicativo o tempo inteiro. Ele tá sempre, às vezes redundante, mas sempre voltando em alguns pontos pra você realmente ficar norteado ali. Vamos lembrar que isso era uma revista semanal e que às vezes alguém podia comprar um número a partir do número 3, 4, então ele tinha que dar uma situada. Então isso funciona de maneira bem legal. Concluída essa parte, a gente vai para Wolverine 1, 2 e 3, que é um arco fechado que envolve o Samurai de Prata que está na capa. Continua nessa pegada e talvez até numa pegada ainda mais no ar nessas 2 primeiras edições, que a Jessica Drill foi parar lá em Madripoor atrás de um negócio e uma amiga dela foi junto e o Wolverine está envolvido ali no meio e obviamente o Samurai de Prata também vai se envolver. Rola toda uma confusão ali e a última edição, a edição número 3, ainda tem uma coisa muito legal, que a história muda completamente. Ela sai completamente do que estava rolando, aquele noir, com a narração o tempo inteiro do Wolverine e tudo mais. Os papéis se invertem, o Samurai de Prata vira uma espécie de herói da edição e o Wolverine o vilão, e muda a porra toda, e é muito legal. Então, uma revista muito boa, material muito raro e muito interessante. Muito diferenciado, muito fora do comum. E acho que vale, cara. Realmente eu acho que essa é uma coleção que vale muito investimento. Ainda vai ter mais algumas edições do Claremont na próxima edição, mas depois o roteiro, cara, o roteirista do Wolverine passa a ser o Peter David, que é um puta roteirista também. Então vai ficar um material muito bom. E pelas capinhas aqui atrás, voltando aqui, que é tudo material lá das revistas do Wolverine. Cara, Wolverine com o Senhor Tirateima, que é a versão cinza do Hulk, é algo assim impagável. Então um material excelente, de altíssima qualidade. Acho que todos devem comprar, todos devem ler. Só tenham em mente esse ponto que eu te falei, tá? Não esperem uma história convencional de super-herói. É algo um pouquinho diferente, mas ainda assim que vale muito a pena, tá bom? Então espero que você tenha curtido o programa, espero que tenha sido muito útil para você que estava na dúvida, estava esperando aqui para tomar uma decisão. Dá uma chance, cara, tá? Dá uma chance, leia assim, com calma. Não, vou ler então. Acho que o Rodrigo falou isso aí, tá? Mas acho que vale. Material muito legal, tá? E também tem aquilo, se não curtiu, não compra as outras edições. Ou então espera review, às vezes as outras edições dão uma mudada. Eu li esse material, mas li antes dos anos 2000 lá nas revistinhas do Wolverine, tá bom? Então deixe seu comentário e seu like. Pra galera nova no canal, bem-vindos. Voltem mais vezes, venham ver outros programas, deixem seus comentários. Acompanhe a gente por aqui. E para todo mundo, acompanhe a gente no Facebook do Barbas. Tem sempre muitas notícias. Tem sempre tudo que tá rolando aí que eu acho interessante compartilhar. Eu jogo lá, tá bom? E obviamente tem o Barbalist, com as fotinhas das capas de tudo que chegou na banca naquele dia. Tem também o Twitter do canal. Isso mesmo, o Twitter do canal tá bombando lá, quase chegando em 70 inscritos. Fantástico. No Twitter também tem o Barbalist em primeira mão, que sai mais cedo no Twitter com a lista dos lançamentos daquele dia. E mais um monte de outras coisinhas que a gente vai compartilhando, tá bom? Então é isso, aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos, um abraço e até a próxima.